Com mais de 2,5 milhões de anos de experiência, o ser humano sempre foi capaz de evoluir e aprender. E com isso, inovamos e construímos desde sempre. Mas algumas dessas construções nem nós mesmos conseguimos explicar. Então, no vídeo de hoje, e o primeiro do canal, contarei algumas das construções inexplicadas pela ciência. Me chamo Lucas Pereira e esse é o mundo da engenharia. Começaremos falando da civilização Tiahuanaco, que viveram em uma região onde atualmente são os países da Bolívia, do Chile e do Peru, e viveram por volta de 300 e 950 d.C. Mas pela escassez de alimento por conta da região, esse povo acabou desaparecendo, mas deixaram muita história para trás. Aí você deve estar se perguntando, mas o que essa civilização tem a ver com as construções? Calma, é agora que o mistério começa. Foi com esse povoado onde foi construído há mais de 11 mil anos atrás um templo, chamado Pumapunku, e era como um grande centro de atividade econômica, religiosa e política. Quando olhamos para a região de Pumapunku, a primeira coisa que devemos nos perguntar é como uma civilização precária, uma região pouco favorável, conseguiu fazer essas construções magníficas, onde os ângulos das rochas são precisos e como os blocos de rochas foram cortados com eficiência. E olha que esse povo não tinha algumas tecnologias como a roda. E é aí que vem a nossa primeira pergunta. Como as rochas foram transportadas? Nesse templo foram simplesmente usadas pedras com cerca de 130 toneladas, onde foram retiradas das margens do rio Titicaca, que fica mais ou menos 10 quilômetros dali. Ou seja, um povo precário tinha que percorrer todo esse trajeto de 10 quilômetros com pedras com pesos maiores do que elefante. Apenas isso já deixa os pesquisadores de boca aberta. Mas me conta aí, o que você acha? O que pode ter acontecido? Chegando à nossa segunda construção inexplicável, temos as linhas de Nazca. Diferente da construção anterior, essa não chega a ser uma construção, mas sim desenhos. Mas calma que não são desenhos comuns, são formas que variam de 50 a 100 metros de diâmetro. Para que você tenha uma ideia melhor de quão grande eles são, é basicamente o tamanho da Estátua da Liberdade, só que esculpida no chão. Os arqueólogos acreditam que elas tenham sido desenhadas por volta de 100 a.C. a 300 d.C. e são localizadas a cerca de 400 km de Lima, a capital do Peru, onde existe cerca de 140 formas que variam de animais até humanos. E por serem tão gigantes, por séculos esses desenhos ficaram escondidos aos olhos da nossa civilização. Até que no início das atividades de aviação, os pilotos perceberam formatos estranhos e diferentes sobre as montanhas. Aí nesse momento você deve estar olhando para isso e pensando, pô, só 100 metros? Isso não é nada. E você está certo, realmente para os padrões dos dias atuais, eles nem são tão grandes se formos comparar com as nossas construções. Mas temos que levar em consideração que foram feitas por uma civilização precária, que provavelmente fizeram isso para chamar a atenção dos seus deuses. E cá entre nós, para o padrão daquela época, estou impressionado com a perfeição desses desenhos. E por fim, voltando um pouco para as construções, temos a principal e provavelmente mais famosa dessa lista, que não poderia deixar de citar aqui, que são as pirâmides do Egito. Mais especificamente a pirâmide de Quéops, sendo considerada a maior e mais antiga das pirâmides de Gizé. Acredita-se que a pirâmide tenha sido construída como um túmulo para a quarta dinastia egípcia do rei Khufu, ao longo de um período de 20 anos em torno de 2560 a.C. A Grande Pirâmide foi a mais alta estrutura feita pelo homem no mundo por mais de 3.800 anos, com uma altura de 146,5 metros. Originalmente, a pirâmide era coberta por pedras polidas, formando uma superfície lisa e brilhante.
mas que infelizmente ao longo dos anos elas foram se desgastando e existem teorias onde elas tenham sido roubadas. Para sua construção, foram utilizadas cerca de 2,3 milhões de rochas, onde pesavam 2 toneladas cada, e acredita-se que mais de 100 mil homens trabalharam por mais de 20 anos para concluírem a tumba. Para você ver que não foi uma obra tranquila de se realizar. E é claro que essa gigantesca obra faz muitos arqueólogos se perguntarem se é possível e se realmente foram construídas por mortais como nós, fazendo muitas pessoas acharem que as pirâmides foram construídas por seres de outro planeta. E você, acha que as pirâmides foram construídas por aliens? Ou que foram feitas e calculadas por engenheiros e matemáticos geniais da época que realmente fizeram um milagre? Não se esqueça de curtir o vídeo e deixar nos comentários o que achou dessas grandes construções. Ficamos por aqui e espero vê-los no próximo vídeo. Valeu!